No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar que Borré aceitou a proposta do Palmeiras, mas o negócio ainda não pode ser dado como sacramentado. Vou te falar ainda sobre Danilo Barbosa, enfim, aprovado nos exames médicos. Tem novidades importantes do São Paulo, que mudou a estratégia em relação à contratação do Gabriel Neves e está tentando outro zagueiro indicado por Hernan Crespo. Para completar os valores pagos na Copa do Brasil, tem bastante dinheiro podendo entrar nos cofres dos clubes participantes. Falo sobre as dívidas no Fluminense e sobre uma novidade importante no Botafogo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal e lembrando que às 8 horas da noite dessa quarta-feira tem programa do Nicola aqui no meu canal no YouTube com muita interatividade. Vou atualizar vocês a respeito das coisas de mercado e tem uma entrevista interessante com o Alberto Valentim. Também falaremos sobre patrocínios na camisa, quanto tá valendo a camisa do seu clube do coração em publicidade. Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Botafogo, que anunciou nessa quarta-feira seu novo CEO. Trata-se de Jorge Braga, que trabalhou durante muito tempo na Claro e também em várias outras empresas de telecomunicação no Brasil. É o primeiro passo que o Botafogo dá rumo à profissionalização na tentativa de desengavetar um projeto de transformar o clube em sociedade anônima, em SA. Esse projeto, desde a temporada passada, tenta sair do papel. Na temporada passada, o Botafogo, por causa de uma série de circunstâncias, não conseguiu investidores que investissem no clube. Até por isso, o Botafogo caiu para a segunda divisão, afundado em dívidas, mais de R$1 bilhão de dívidas. E a tentativa agora é de mostrar ao mercado que é um clube que está tentando se reestruturar. O presidente do Botafogo, Durcésio Melo, disse o seguinte a respeito do Jorge Braga, abre aspas: "O Botafogo está num caminho irreversível de profissionalização e a chegada desse brilhante executivo vem para pavimentar a nossa reconstrução", fecha aspas. Espero muito que isso aconteça, mas ando bem preocupado com o futuro do Bota. Bora falar agora sobre Copa do Brasil. Quero te atualizar quanto o seu clube já ganhou por participar da primeira fase. Sim, tem prêmio pela simples participação e quanto pode ganhar se classificando para a segunda fase. Antes, só preciso contar que a CBF dividiu os 80 times participantes em 3 grupos no que diz respeito às cotas de participação. E essas cotas levam em consideração o papel que esses times exercem dentro de um ranking do país. O grupo 1 hoje conta com Corinthians, Cruzeiro, Bahia e Botafogo. São os times que fazem parte das 15 primeiras colocações do ranking da CBF, por isso esses times têm cotas maiores. Pela participação na primeira fase, cada um embolsou R$1.150.000. Mesmo se não conseguir a classificação, cada time faturou essa grana. Se passar a segunda fase, o Corinthians, por exemplo, enfrenta logo mais o Salgueiro, o atual campeão pernambucano. Se passar pelo Salgueiro, o Corinthians fatura mais R$1.350.000 por chegar à segunda fase, totalizando R$2,5 milhões por apenas 2 jogos. Valores bastante interessantes, especialmente em época de pandemia, com falta de receitas. Tem também um grupo 2, que é formado por times que não fazem parte desses 15 primeiros lugares no ranking da CBF, mas de times que estão na primeira divisão. São eles o América Mineiro, o Fortaleza, o Atlético Goianiense, o Sport, o Bragantino, o Juventude e o Cuiabá. Cada um deles, por participar da primeira fase da Copa do Brasil, embolsou R$990.000. Em caso de classificação para a segunda fase, por jogar a segunda fase, vai ter direito a mais R$1 milhão. São quase 2 milhões em 2 partidas, valores também bastante bacanas. O terceiro grupo, que é aquele mais grosso, que contém mais times, 69 dos 80 participantes estão nesse grupo, tem direito a R$560.000 apenas por estrear na Copa do Brasil. Em caso de classificação para a segunda fase, mais R$670.000. É o caso, por exemplo, do Salgueiro, o adversário do Corinthians. Já faturou o equivalente a quase 3 meses da folha salarial. E se passar para a próxima fase, embolsa mais R$670.000, R$675.000 e tem toda a temporada garantida no que diz respeito à folha salarial, apenas com esses 2 prêmios. Quero falar agora sobre o Fluminense, repercutindo uma entrevista bem legal que o presidente do clube, o Mário Bittencourt, deu nessa quarta-feira ao Sport TV. E ele falou muito sobre dívidas. Queria dividir esses números porque eu acho extremamente relevantes. O Mário Bittencourt contou que nos últimos 20 meses, o Fluminense já pagou em dívidas entre 140 e 150 milhões de reais. Muito dinheiro, levando em consideração que foram menos de 2 anos de pagamento de dívidas. Apesar disso, o Fluminense se mantém com uma dívida total de 700 milhões de reais. Ele até usou a expressão de que parece estar secando gelo, porque você paga e não sai desses 700 milhões de reais, tudo por causa dos juros extremamente altos quando você tem dívidas, especialmente com bancos. Outro ponto importante, o Bittencourt contou que a folha salarial com os jogadores, a folha líquida, é de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Só que
por mês. O Fluminense também gasta com dívidas 4 milhões e meio de reais, ou seja, o pagamento com dívidas é superior à folha salarial. Se o Fluminense não tivesse essas dívidas, provavelmente teria uma folha com o dobro do seu valor, podendo contratar jogadores muito mais interessantes. Por outro lado, nesse caso, talvez não desse tanto espaço para a base e talvez perdesse ou desperdiçasse a chance de lançar jogadores bem interessantes, como tem feito, graças ao ótimo trabalho de Xerém. Para completar, preciso te acrescentar que entre esses 4 milhões e meio de reais de dívidas pagas de forma mensal estão 20 milhões de reais que o Fluminense deve a clubes na FIFA. São uma série de processos, o Flu em outras gestões acumulou esses pagamentos, esses débitos, e o Mário Bittencourt tem feito os pagamentos. Apesar de toda a dificuldade com as dívidas e tudo mais, o Fluminense nessa temporada está abrindo uma exceção e vai aumentar sua folha salarial entre 20% e 30% por mês. A ideia é ter um time mais forte para a disputa da Libertadores e o sonho segue sendo William Bigode. Quero te atualizar agora sobre as últimas do mercado envolvendo o São Paulo. Já são 6 reforços, vamos tentar lembrar todos eles. Bruno Rodrigues, Orejuela, Miranda, Benítez, William e por último Éder Martins, atacante, ex-seleção italiana brasileiro com dupla nacionalidade. O Éder, inclusive, deve passar por exames médicos na próxima segunda-feira e assinar um contrato de 2 temporadas. E não vai parar por aí, contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo está atrás de um zagueiro. O primeiro nome pedido pelo Hernan Crespo foi do Figal, um zagueiro de 26 anos de idade, que joga no Inter Miami, o time do David Beckham. Já não houve acordo, o time americano disse que não tem a menor intenção de vender o atleta. E aí o UOL publicou no início da tarde dessa quarta-feira que o São Paulo já está de olho em outra opção indicada pelo Hernan Crespo. Trata-se do Adonis Frias, jogador do Defensa e Justiça. São Paulo fez uma primeira proposta de empréstimo, o clube não aceitou. São Paulo fez uma proposta de empréstimo com opção de compra e aguarda por resposta. O Defensa e Justiça era o time onde estava o Hernan Crespo até se mudar para o São Paulo. Trata-se de um jogador que o Crespo conhece muito bem. Queria destacar também outra informação importante. O Paulinho Boy não aceitou se mudar para o Vasco da Gama. E agora Vasco e São Paulo tentam chegar a uma composição de algum outro atleta que vai jogar em São Januário como compensação pela ida do Benítez ao tricolor. O Vasco pediu Diego Costa, zagueiro, e o São Paulo disse não liberou o Diego Costa. Agora o Vasco vai precisar indicar um outro atleta para que o São Paulo tope ou não, para que esse negócio possa ser sacramentado. Por último, mas não menos importante, preciso te atualizar sobre Gabriel Neves. Desde ontem tenho contado para você que o São Paulo havia desistido da contratação do Neves, fez uma última proposta ao Nacional, o Nacional queria mais dinheiro e não houve acordo. O São Paulo, inclusive, de forma oficial, já fez o comunicado ao Nacional que desistiu da contratação. Houve uma mudança na estratégia. Como não conseguiu um acordo pelas vias legais, São Paulo pretende esperar até a metade do ano para oferecer um contrato, um pré-contrato ao Gabriel Neves. Isso porque o jogador de 23 anos, que tem sido convocado pela seleção uruguaia, tem contrato com o Nacional somente até dezembro. Então o São Paulo vai esperar até a metade do ano, vai oferecer mais dinheiro do que ofereceria nesse primeiro momento, porque vai ter salários e luvas, e vai contar com a possibilidade de o Gabriel Neves acertar ou aceitar para que em janeiro do ano que vem vire reforço. Só para completar de vez, é legal contar que o Grêmio, que havia tentado a contratação do Rafael Carioca, jogador do Tigres, não chegou a um acordo com o brasileiro e também está de olho na possibilidade de contratar em definitivo o Gabriel Neves. Bora fechar o vídeo falando sobre o Palmeiras. Quero começar com o Danilo Barbosa, jogador que passou durante toda a última terça-feira por exames médicos, foram vários, todos a pedido do Palmeiras. Havia uma suspeita do Palmeiras em relação ao joelho, por conta de um possível problema de cartilagem. A assessoria de imprensa do próprio jogador já havia me procurado para dizer que não havia problema nenhum. O Palmeiras submeteu o jogador a vários exames e nada foi constatado. Até por isso o Palmeiras vai anunciar nas próximas horas a chegada do Danilo Barbosa por empréstimo até dezembro com opção de compra. O Palmeiras vai pagar uma grana para ter o Danilo Barbosa por empréstimo. Foi a condição que o Nice exigiu para liberar um atleta que é extremamente promissor. É legal contar que nas últimas horas o Red Bull Bragantino tentou atravessar o negócio do Palmeiras, oferecendo até um pouco mais. Como o Nice e o Danilo Barbosa já haviam dado a palavra ao Palmeiras, acabou prevalecendo esse acordo com o Verdão, jogador que atende a um pedido do Abel Ferreira. Eles trabalharam juntos nos tempos de Braga. E o Abel, inclusive, disse numa entrevista ao UOL que pode até utilizar o Danilo como zagueiro, suprindo a saída do Emerson Santos. Esquisito ver o Danilo como um zagueiro, de qualquer maneira é o técnico português que o conhece melhor que todos. Ainda sobre o Palmeiras, novidade importante envolvendo o Borré. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa que tem cuidado nessas negociações e a novidade é que o Borré aceitou a proposta do Palmeiras. A mesma proposta de algumas semanas atrás. O Palmeiras chegou a enviar o André Cury dias atrás na tentativa de pegar uma assinatura de pré-contrato com o Borré.
O Borré naquele momento estava meio reticente, depois alegou que queria esperar o fim do clássico entre Boca e River, que aconteceu no último fim de semana, e agora sim, enfim, o Borré topou aceitar a proposta do Palmeiras, algo na casa de 4 milhões e 800 mil dólares de luvas, mais 2 milhões de dólares por temporada de salários. Dá pra dizer então que o Borré será jogador do Palmeiras, certo? Ainda não. Tudo porque o Palmeiras, apesar de já ter feito essa oferta, ainda não confirmou. Então agora, com o sim do Borré, falta apenas que o Palmeiras oficialize tudo que havia sido estabelecido, tudo que havia sido combinado. Assim que o Palmeiras der o ok, as coisas devem avançar e o Borré pode se mudar em definitivo para o Palmeiras na metade do ano, sem render absolutamente nada para o River Plate. Haveria a possibilidade dele se mudar agora para o Palmeiras? Sim, mas aí haveria a necessidade de um acordo com o River Plate. O Palmeiras ainda não se posicionou se vai tentar um acordo agora com o Borré e com o River ou se vai aguardar pela metade do ano. Tudo agora está nas mãos do presidente Maurício Gagliotti. O grande jogador, o jogador mais esperado, aquele mais desejado pelo torcedor alviverde e também pelo técnico Abel Ferreira, que tem feito enorme pressão pela chegada do colombiano. Tá tudo em pratos limpos, falta apenas que o Palmeiras confirme o interesse, apresente todas as garantias bancárias e o negócio vai ser sacramentado. O jogador de 25 anos de idade, cotado para disputar a Copa do Mundo do ano que vem e que pode render muito mais do que esses 4 milhões e 800 mil dólares que o Palmeiras se dispôs a pagar em luvas, num pagamento de 18 parcelas. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Estamos quase chegando em 1 milhão de inscritos. E a partir das 8 da noite tem programa do Nicola com uma entrevista com o Alberto Valentim. Vamos falar sobre patrocínios na camisa dos clubes brasileiros. Podemos repercutir também essa história do Danilo Barbosa, do Borré e tudo mais que vocês me perguntarem. Combinado? Espero vocês a partir das 8. Até lá. Tchau, tchau.